Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Vida Valorosa. E hoje nós vamos falar dos dois últimos obstáculos para o crescimento, que são a comparação e o perfeccionismo. A comparação e o perfeccionismo atrapalham o nosso desenvolvimento e o nosso progresso, porque eles nos fazem acreditar na ideia de que não somos tão bons quanto os outros ou não somos tão bons quanto achamos que precisaríamos ser para poder iniciar alguma mudança, para poder prosseguir em algum novo projeto, em alguma nova conquista. Eles nos fazem ficar presos naquela idealização mental, naquele mundo ideal. Quando for perfeito, quando estiver perfeito, eu começo. Quando o contexto estiver perfeitamente ideal, perfeitamente ajustado, aí eu mudo, aí eu começo, aí eu progrido. Quando eu for tão bom quanto fulano, quando eu tiver todos os recursos, habilidades, quando eu tiver tudo ajustado, aí sim vai dar certo. Então a gente fica preso nessa idealização mental, sonhando acordado, perdendo tempo sonhando acordado, enquanto deveríamos estar de fato construindo essa realidade, uma realidade possível, uma realidade cabível, que não necessariamente vai ser ideal, perfeita, mas é o que é acessível e possível no momento. E quando a gente começa hoje fazendo o que é possível no momento, a gente dá abertura para então ir aperfeiçoando esse contexto ao longo do tempo e do processo. Alguns dos pensamentos que passam na mente das pessoas que costumam se comparar ou ter um comportamento perfeccionista são os seguintes: ele consegue e eu não. Eu só vou ficar em paz quando fizer tudo do jeito certo, tudo perfeito. Eu devia estar mais adiantada, eu devia saber mais, eu devia fazer mais. Nada do que eu faço é tão bom quanto o que os outros fazem. Você se identifica com alguns desses pensamentos? Esses pensamentos podem, em algum momento, parecer que te impulsionam, que te motivam. Mas se você prestar atenção, eles na verdade costumam te paralisar e te congelar. A comparação e o perfeccionismo são dois dos maiores ladrões do progresso. Eles te fazem correr, correr e nunca chegar de fato a algum lugar, porque a linha de chegada sempre muda toda vez que você se aproxima dela. A comparação te prende num jogo onde você mede o seu próprio valor a partir da régua que é do outro. Então você sempre mede o valor daquilo que você é, daquilo que você faz ou daquilo que você tem a partir de uma comparação com o que o outro é, com o que o outro faz e com o que o outro tem. Você esquece que ambos vivem medidas, réguas, contextos diferentes. Então é uma definição bem injusta, concorda comigo? Já o perfeccionismo, ele te convence de que você só merece o descanso, o contentamento e a satisfação quando tudo estiver absolutamente impecável. Acontece que esse dia nunca chega para você, porque sempre tem algo que você vai acreditar que poderia fazer melhor. Tanto a comparação quanto o perfeccionismo, eles são sabotadores sutis do nosso progresso, porque eles geralmente vêm disfarçados de virtudes. A comparação se disfarça de uma admiração e o perfeccionismo se disfarça de uma excelência. Mas no fundo, ambos são a expressão de uma insatisfação crônica consigo mesma. É uma tentativa de controlar aquilo que só Deus pode definir, que é o seu valor. O problema não é querer melhorar, mas é querer atrelar o seu valor ao seu resultado. O problema não é desejar crescer, se aperfeiçoar, mas é querer ser perfeito antes de começar. E quando isso acontece, o crescimento se torna praticamente impossível, porque o perfeccionista não se permite ser um aprendiz durante o processo de crescimento. E o comparador não suporta ver alguém que esteja um passo à frente dele. Então, eles acabam se privando do processo de aprendizagem.
Tanto o perfeccionismo como a comparação são sustentadas por algumas crenças centrais rígidas, como meu valor depende do meu desempenho, eu só posso me sentir bem se eu for o melhor, errar é fracassar, o outro sempre está à minha frente. Essas crenças reduzem a sua identidade, a concepção que você tem de si mesmo, apenas a aspectos de resultado, sucesso, aparência e aprovação. E tiram de você a flexibilidade psicológica que você precisa para lidar com a vida real, que não é perfeita. A vida real onde você vai falhar, onde o seu desempenho nem sempre vai ser o melhor. Então, sempre que você erra, que você falha, que você comete um erro, é como se você se destruísse por dentro. É uma decepção demasiada de si mesmo. E isso acaba tirando também a tua motivação de continuar tentando, progredindo. Ou te faz ter uma postura altamente carrasca e uma exigência muito grande sobre você, que provavelmente não te ajuda a funcionar. O autoconhecimento é o primeiro antídoto para lidar com esses obstáculos, porque no autoconhecimento você consegue ampliar o seu olhar sobre quem você é. Quando você se conhece de forma completa e abrangente, você percebe que você não se resume às suas falhas ou às suas virtudes, mas que você é um complexo processo em aperfeiçoamento. Você entende e conhece as suas forças, suas tendências, seus limites e começa a desenvolver um relacionamento consigo mesmo mais compassivo, mais compreensivo e não tão exigente, não tão arrogante ou vitimalista. Esse tipo de relacionamento e compreensão consigo mesmo gera uma aceitação e um desapego. E é aí que você para de se comparar com o outro, porque você começa a entender que se eu tenho as minhas próprias forças, limites, as minhas próprias tendências, a minha própria história, e que as minhas fragilidades não me resumem, nem as minhas virtudes me resumem, mas que eu sou um complexo processo, o outro também é. O outro também tem seus limites, o outro também tem suas tendências, suas fragilidades, suas fraquezas. Então eu paro de me comparar porque não faz mais sentido essa comparação. Entende? Então, nesse sentido, o autoconhecimento ele é libertador, porque ele nos tira do lugar de comparação e nos coloca no lugar de consciência. E onde há consciência, há espaço para uma mudança sem autodepreciação. A comparação, às vezes, também esconde uma arrogância, uma inveja, né? É como se o outro não merecesse ter aquilo ou não pudesse ter aquilo. É como se você merecesse mais ter aquilo do que o outro. E quando você exercer aí o autoconhecimento, seja sincero quanto a esses pecados que estão escondidos por trás da sua comparação e do seu perfeccionismo. Confesse esses pecados diante de Deus, alcance o perdão e redirecione o seu caminho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados para a perfeição. No entanto, tudo isso foi corrompido pelo pecado. E eu acredito que essa ansiedade que alguns de nós têm pela espera das circunstâncias perfeitas, impecáveis, é como uma deturpação daquele sentimento original que nós fomos criados para ter. É uma busca pela perfeição, pelo equilíbrio, só que de uma forma errada e no lugar errado. E por ser um sentimento deturpado e corrompido, ele pode acabar nos levando a algum pecado. Por isso que é tão importante nós colocarmos os nossos sentimentos diante de Deus e submetê-los à redenção em Cristo. A Bíblia também nos ensina a sair desse ciclo de comparação e de busca incessante por perfeição. Lá em Filipenses 4:11 diz assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo diz, eu aprendi, isso é algo poderoso, porque o contentamento não é algo que acontece do dia para a noite, mas é algo que se cultiva, que se aprende. Paulo aqui não estava falando de conformismo, mas de uma maturidade emocional e espiritual. Ele
tinha entendido que não precisava de uma vida perfeita para estar em paz. E é isso que nos falta entender muitas vezes. E por isso o contentamento é o segundo antídoto, porque ele nos ensina a olhar para o processo e não para o resultado apenas, não para o ideal apenas, mas pelo que conquistamos passo a passo durante o processo. Estar contente com o lugar onde você está hoje não é desistir de alcançar lugares melhores ou desistir de crescer, mas é ser capaz de se alegrar com o crescimento que lhe é possível hoje, com aquilo que você já tem hoje. É permitir se alegrar com o melhor que você pode fazer, com os recursos que você tem à sua disposição hoje. Não ficar depositando a esperança da sua alegria e satisfação em um mundo ideal que você construiu na sua cabeça. Lá em Provérbios, capítulo 16, o versículo 8 diz: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Essa verdade nos lembra que a nossa suficiência vem de Deus e não daquilo que podemos conquistar nesse mundo. Quando nós descansamos nessa verdade, o perfeccionismo perde a força e a comparação perde o sentido completamente. Sabe, às vezes nós vivemos a vida pesarosa, a vida amargurada e angustiada, porque justamente nós colocamos o nosso valor e o valor da vida em coisas equivocadas. A gente começa a se comparar e muitas vezes a gente cristão se compara com os ímpios e começa a observar a conquista dos ímpios, né? Que o salmista em alguns salmos fala sobre isso. Ah, mas é porque eles têm isso, eles têm aquilo, eles conseguem isso, conseguem aquilo. E eu que sou crente, que faço tudo bonitinho, como se isso devesse ser pré-requisito para fortuna e riqueza. Mas a gente acaba tendo essa ideia equivocada de que eu que faço tudo certinho não consigo essas coisas, não consigo conquistar essas coisas. E justamente por colocarmos o valor da vida, o nosso valor, atrelado a essas conquistas materiais, a gente vive uma vida pesarosa, amargurada, angustiada. Por isso que a gente vive preso na comparação e no perfeccionismo, porque o nosso valor está posto em coisas totalmente equivocadas. Nós vivemos com uma compreensão equivocada do que é punição. Às vezes a gente entende que não ter riquezas, não ter o carro do ano, não poder fazer viagens luxuosas, não ter uma casa super chique, isso é estar sendo punido por Deus. Então, porque eu não tenho essas coisas, então Deus não me ama tanto, Deus não é tão bondoso para mim. Mas, gente, o que é de fato a pior punição que um ser humano pode receber? A pior punição que um ser humano pode receber é ser rejeitado por Deus. Então, você que está aí sendo amado por Deus, sendo reconhecido como filho de Deus, nós já temos a maior das riquezas. E quando a gente compreender isso de verdade, o nosso coração vai estar contente o suficiente para nos tirar desse ciclo de comparação, de perfeccionismo e do que seja lá o que for. O segredo talvez não seja nem se livrar desses obstáculos, mas de transformar eles em degraus. A comparação, se bem lapidada, pode se transformar numa inspiração. Não de forma disfarçada, mas de uma forma sincera. E o perfeccionismo pode, se bem lapidado, se transformar em um zelo. Então, lapida aí os teus obstáculos, para que eles se transformem em degraus no teu processo de amadurecimento, de crescimento. Mas para fazer isso, você precisa se conhecer o suficiente para saber quando que você vai estar agindo com sinceridade ou quando você vai estar agindo com hipocrisia, quando você vai estar agindo por amor e quando você vai estar agindo por medo. Por isso que um dos antídotos é o autoconhecimento. Para você se conhecer, conhecer seus padrões e ser sincero consigo mesmo. E acima de tudo, você precisa e eu descansarmos no fato de que Deus não espera a sua perfeição. Ele espera sua entrega,
sua obediência, sua dependência a Ele. O crescimento que Ele espera de você não é aquele em que você se torna perfeita e impecável, porque isso a gente vai alcançar na eternidade, mas é o crescimento onde você se torna inteira e completa nele. Esse foi o nosso último encontro desse módulo sobre obstáculos do crescimento. A gente viu aí, acredito que 8 obstáculos. E hoje eu queria pedir a vocês que deixassem aqui embaixo conselhos que vocês dariam para pessoas que estão enfrentando algum desses obstáculos que a gente viu. Mesmo que sejam obstáculos que você mesmo enfrenta, mas que conselho você daria para alguém que lida com perfeccionismo, comparação, que lida com a procrastinação, com o medo de dar errado? Deixe esses conselhos aqui embaixo, coloca em caixa alta, né? Em letras maiúsculas. Ou o obstáculo que você vai estar aconselhando e depois você deixa um conselho aí. Vamos nos ajudar uns aos outros e conforme você vai dando esses conselhos para outras pessoas, você também acaba aconselhando a si mesmo. Então vamos fazer esse exercício essa semana. Mas por hoje é isso, nosso encontro vai acabando por aqui. Nós nos vemos no próximo módulo, o último módulo do Vida Valorosa. Um cheiro e até mais!